Falar sobre luto e perdas é um assunto que causa um pouco de nostalgia, né? Não é um assunto tão legal de ser abordado. Porém, luto e perda são temas muito próximos, né? A gente pode falar do luto como uma perda de uma pessoa, de um ente querido que se foi, e é um processo natural, né, do ser humano, pelo qual ele passa, e que exige uma certa elaboração. E quando o luto não é bem elaborado, a pessoa pode ter alguns problemas, né? Existe aquele luto que é mais patológico, que a pessoa não lidou, não falou sobre ele, não teve um processo terapêutico durante esse lidar com o luto, e isso pode desencadear uma série de patologias, né? Como, por exemplo, a própria depressão, e por consequência, né, não necessariamente nessa mesma ordem, mas pode ocorrer, pode culminar em suicídios, enfim. Então o luto é um tema que é bastante interessante de ser abordado e importante, né? Uma outra questão que envolve a temática do luto também são as perdas, de uma forma geral. A gente pode associar as fases do luto, que não necessariamente todas as pessoas passam por elas, com as perdas de uma forma geral. Seja uma perda de emprego, seja uma perda no que se refere a um relacionamento amoroso, seja uma perda relacionada até mesmo a um processo de rejeição, porque a cada processo de mudança que a gente passa, e a gente pode generalizar até para as mudanças de uma forma geral, a gente também precisa se adaptar ao novo, né? E se adaptar ao novo muitas vezes significa abrir mão do que é velho, do que já não pode ser mais, né? Do que era e já não é mais, né? E se a gente for parar para refletir um pouco mais a fundo, a gente está lidando com perdas o tempo todo. E isso significa um processo intenso e corrente de luto, de elaboração de vários lutos, né? Então, se a gente for refletir também nessa questão, a gente pode também trazer um ponto que está bastante relacionado à resiliência, né? Então, quanto mais resiliente a pessoa for, vamos colocar assim, mais fácil seria ou tenderia a ser ela lidar com qualquer perda que ocorrer na vida dela, porque a perda também vai ao encontro de frustrações, né? Então, você tem uma certa expectativa, enquanto você está dentro de um relacionamento, por exemplo, você tem a expectativa de que ele vai durar, né? E a gente sabe que expectativas podem gerar frustrações se não forem atendidas, né? Então, se a gente for parar para pensar nos relacionamentos amorosos, se a gente não consegue ter por determinado tempo aquele relacionamento, o tempo que a gente imaginou, a gente vai passar por um processo de luto, né? E se a gente for parar para pensar, indo até mais longe, a gente não tem como ter um controle sobre o outro, né? Sobre os sentimentos do outro. Então, as perdas estão acontecendo o tempo todo. E o lidar com essas perdas, lidar com as frustrações, que é o único controle que a gente pode ter, né? Então, assim, toda vez que alguma coisa sai do que a gente, da linha que a gente esperava, a gente precisa buscar alternativas para lidar com aquilo, né? E as alternativas que a gente vai buscar vai muito das experiências que a gente teve na vida, né? Então, com uma série de frustrações. Então, quanto mais a gente puder exercitar essa resiliência em relação às frustrações, em relação ao tolerar o sofrimento, né, que aparece, porque
A perda gera um sofrimento e a gente precisa aprender a lidar com esse sofrimento, né? Então, conforme a gente for trabalhando e buscando alternativas para lidar com essas perdas, melhor vai ser esse processo de elaboração do luto. E a gente tem alguns autores que falam das fases do luto, né? De uma forma geral, se eu puder resgatar aqui da memória, a gente tem o processo da raiva, da negação, da raiva, da barganha, até chegar ao processo de aceitação. Eu não vou lembrar agora. A negação, raiva, barganha, talvez depressão e depois, por último, aceitação. Não necessariamente essas fases ocorrem nessa ordem. Elas podem ocorrer para cada pessoa de um jeito, cada pessoa pode estar numa determinada fase. E a autora que escreve exatamente essas fases que eu citei é a Kübler-Ross, né? Eu não sei falar direito o nome dela, mas é uma autora que eu acho muito boa para essa temática do luto. E essas fases, se você for parar para analisar, elas dizem muito respeito até ao processo quando a gente se depara com uma frustração de um término de uma relação amorosa. A gente passa por essas fases também, né? Quando a gente gosta muito de uma pessoa e a gente está muito vinculada a essa pessoa amorosamente, afetivamente, o que acontece? Aí acontece um término, algo inesperado, algo que nos frustra, porque a nossa expectativa, já que a gente está envolvido nessa relação, é que a relação continue e que seja aquilo que a gente imaginou que fosse. Muitas vezes a gente imagina de uma forma que não é tão real, e aí é cuidar também para lidar com esse processo de sonho e realidade, desejo e realidade. Mas assim, é pensar que a gente também passa por essas fases quando a gente lida com essas perdas relacionadas à afetividade. Então, por exemplo, quando alguém termina, a gente tem aquela fase, não acredito que fulano terminou, mas eu gostava tanto, e começa a recordar dos momentos que passou com a pessoa, os momentos felizes, né? Começa a passar por vários locais por onde estiveram juntos, e aquilo vai ativando emoções, aquela nostalgia, aquela angústia de não ter a pessoa, né? E por outro lado vem uma raiva intensa, mas por que eu gostava tanto dessa pessoa? Que, enfim, vem os questionamentos. Aí tem a outra fase que é a pessoa de repente barganhar, né? Então, por que você terminou comigo? Mas a gente era tão feliz, por que a gente não volta? Que é a fase da barganha. E tem aquela fase da depressão, que a pessoa pode entrar ou não, né? Então eu tô citando exemplos porque isso acontece, né? Pode acontecer, não é uma regra também. Mas eu tô tentando fazer essa comparação justamente porque lutos e perdas são sinônimos e a gente está lidando com isso o tempo todo. Até finalmente acontecer a fase da aceitação, quando a gente já não quer mais procurar saber do outro, por quê, ou buscar justificativas para o término, né? Que é o que acontece quando a pessoa está muito envolvida. Então, quando a gente não quer mais buscar muitas justificativas, porque a gente já está assentando aquilo, já está aceitando aquilo, né, dentro da gente, aquela perda. Então já está se acostumando a ficar bem sem o outro, né? Então, são as fases do luto relacionadas à perda. Isso acontece também. E tudo isso para dizer que a gente está o tempo todo lidando com isso e o lidar com isso nos torna mais fortes, né? Então, assim, quanto mais a gente puder compreender também, né, que o luto também está associado, o processo de luto, a elaboração do luto, ele vai ser cada vez mais intenso quão maior for o vínculo que a pessoa constituiu com o outro, né? Então, quanto maior vínculo, maior é a dificuldade até desse
rompimento, né, dessa ruptura, seja por conta de morte, seja por conta de términos de relacionamento, seja mudança, né, de cidade, é um exemplo disso, perda de emprego também, porque você criou vínculos com aquilo, ou você criou um vínculo que te gerou uma certa comodidade, né, e que te fez se acostumar com aquilo, com a presença daquilo. Então, quando ocorre uma ruptura, realmente envolve o emocional daquele que está envolvido naquilo. Então, é uma reflexão para ser feita em cima desse tema. É um tema que eu gosto bastante de estudar, né? Então, é uma reflexão que deve ser dada uma atenção especial, porque quanto mais a gente puder falar dessas dores, né, das perdas de uma forma geral, melhor vai ser melhor vai ser o lidar com essas dores. Então, falar sobre as perdas é importante. Seja perda de repente, perda da infância. De repente, uma pessoa pode não ter sido privada, né, da infância. Isso também é um processo de perda. É claro que a gente não vai abordar tudo pela questão do luto em si, mas a gente pode fazer essas associações. Então, quanto mais cedo a pessoa, na vida dela, na infância, puder saber lidar com as frustrações, mais forte ela vai ser no lidar com as perdas da vida, né? Então, essa aí fica uma dica, né, para os pais, né, para lidarem com os filhos, e para os adultos fica essa reflexão. Falar sobre as perdas e as dores, seja com amigos ou com um terapeuta, é importante para a saúde mental.